vocês. No estudo do Evangelho, nesse dia, nós vamos ver sobre a lição das moradas do nosso Pai. Mas antes da gente começar a fazer a nossa prece de sempre, então, pensar em Jesus, pensar nos amigos espirituais, agradecendo sempre as oportunidades de aprendizado, de estudo. E a gente pede que continue nos abençoando, Jesus, nos amparando hoje sempre, nosso pensamento, nossos corações, que nos momentos de aflição, de tristeza, de dificuldade, que a gente possa pensar em Ti, possa pensar sempre nas lições que são trazidas, na Sua palavra. Possamos assim encerrar essa primeira prece, que a gente possa iniciar mais um estudo da Casa do Caminho. Graças a Deus. Gente, então vamos lá. Como eu falei, o título do estudo de hoje é o seguinte: há muitas moradas na casa do Pai. Então, assim, antes de eu entrar, obviamente, nessa parte, vamos falar assim, espiritual, eu quis trazer um vídeo para vocês, para falar assim, e vocês tentarem um pouquinho, pelo menos, ter a dimensão do nosso universo, de maneira geral. Então, porque se a gente vai falar sobre moradas, ou seja, sobre casas, sobre planetas, acho que a gente tem que entender como funciona um pouquinho o nosso universo. Então, eu trouxe esse vídeo que eu vou botar aí para vocês, que mostra um pouquinho a dimensão do nosso universo. Dá uma olhadinha aí. E essa galáxia, galera, é tão grande, complexa e cheia de planetas e estrelas que nós somos praticamente insignificantes dentro dela. A Via Láctea tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro e abriga mais de 200 bilhões de estrelas. E em volta de algumas estrelas normalmente orbitam vários planetas. Por causa do seu tamanho, para que a gente pudesse enxergar a Via Láctea, precisaríamos ficar mais ou menos a 200 mil anos-luz de distância, para assim conseguir enxergar toda a Via Láctea inteira. A essa distância, mais ou menos, podemos ver que a nossa Via Láctea possui um formato em espiral. E como já falamos, galera, a Via Láctea é uma enorme galáxia com várias coisas, como por exemplo, vários grupos de estrelas, gás, poeira e outras matérias que são mantidas tudo juntas aqui, devido à forte gravidade que há. E aí, gostaram do vídeo? Assim, curtinho, mas só para vocês entenderem que, assim, de fato, nosso planeta, claro que é muito especial, que a gente deve cuidá-lo sempre da melhor forma possível, preservando e cuidando mesmo, né? Mas a gente tem que ter noção assim que a gente é um pedacinho muito pequeno de um universo muito, muito grande. E, obviamente, nós não somos os únicos, vamos falar assim, espíritos que estamos tentando evoluir em algum planeta. A gente tem que ter em mente que a gente tem diferentes tipos de planetas. Sim, para diferentes tipos de espírito. Então o nosso planeta Terra, onde a gente está? A gente está numa posição, vamos falar assim, entre aspas, ruim, uma posição boa. E aí, como funciona isso? Isso tudo que a gente vai falar nesse estudo. Então, quando ele traz no título desse estudo, né, dessa passagem do Evangelho, há muitas moradas, significa isso, né? Em que há muitas casas, há muitos planetas e que, como eu falei para vocês, diferentes tipos de evolução, tá? Então, cada grau espiritual, moral, um espírito vai para cada planeta, tá? Nesse sentido, nós temos diferentes graus de mundos, como eu falei. Bom, nós temos mundos inferiores, nós temos mundos intermediários, nós temos mundos superiores. Se a gente pensar bem, vamos lá, mundos inferiores, o que a gente pensa? Um grau de evolução, né, moral menor, né? Bom, nesses mundos, a necessidade das coisas materiais ainda está muito presente. Bom, e
nos mundos superiores, com grau de evolução maior, o que acontece? Essa necessidade não se faz presente, não é mais preciso. Então, algumas classificações são legais para a gente ver. Então, o livro traz, por exemplo, a primeira classificação são os mundos primitivos. Nos mundos primitivos, é como se fosse a nossa primeira existência, né? Então, esses mundos são destinados, são feitos, vamos falar assim, né, para as nossas primeiras encarnações. Perfeito? Depois dos mundos primitivos, então a gente, tá crescendo. Vem os mundos de expiação e provas, ou provas e expiação. E aí, gente, o próprio nome já fala, expiação, provas. O que isso representa? Representa que nesse mundo as pessoas, os espíritos, vão falar assim, vão passar por situações às vezes difíceis, né, para que eles possam crescer e evoluir. Esse é um mundo onde a presença, vamos falar assim, do mal, ou seja, de espíritos ruins, de espíritos que estão em evolução? Sim. Perfeito. Mas também há espíritos onde tem um grau de evolução um pouco melhor? Tem também. Perfeito? Então, ainda está um pouquinho baixo, mas está evoluindo. Depois de expiação e provas, nós vamos de mundo de regeneração. O próprio nome já fala. O que é regenerar? É você como se fosse se curar. Então, imagina, você passa pelo mundo de provas e expiações, passa por dificuldades. Então, nesse mundo de regeneração, as coisas estão mudando, estão se, vamos falar assim, entre aspas, né, se curando, tá? Então, no livro, ele fala assim, nas quais as almas que ainda tenham que expiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, essa é a ideia, tá bom? Poxa, então, a gente está percebendo que nesses três mundos ainda há muita dificuldade, mas muita prova para a gente superar, para a gente evoluir. Perfeito? Depois do mundo de regeneração, vem os mundos ditosos. Poxa, mundos ditosos, já ouviram falar disso? Mundos ditosos? Nos mundos ditosos, no livro, ele fala assim para a gente, olha só, nos mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. O que significa isso? Nos mundos anteriores, há muita presença na sociedade, né, do mal, de coisas não tão legais. Nos mundos ditosos, isso já não acontece tanto. O mal está presente, mas o bem ele ultrapassa, certo? Ele fica superior, ele vence o mal, ele fica acima disso tudo. Então, mais uma vez, já está muito um tipo de mundo bem mais elevado. E depois, tem a mais? Tem. Tem um mundo melhor que esse. Tem um mundo celeste, que todos nós, a gente quer que a Terra vire um mundo celeste um dia, quem sabe, né? Mas para isso, o que a gente precisa do mundo celeste? O mundo celeste, de acordo com o livro, fala o seguinte: o mundo celeste ou divino são habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, no mundo celeste, não tem a presença do mal. Só tem coisas boas, só tem o bem. Espíritos com grau de evolução muito alto, né? E onde só reina o bem. Tá, a gente falou desses mundos todos e eu falei a Terra. Pô, eu gostaria que a Terra fosse um mundo celeste. Não falei isso? Um mundo divino. Ela é. Vocês, no dia a dia de vocês só têm a presença do bem? Não, né? Então, a Terra está no mundo de provas e expiações. No texto, fala o seguinte, olha só. A Terra pertence à categoria do mundo de expiações e provas e expiações. Razão porque aí vive um homem a braços
com tantas misérias. Então, gente, assim, a gente passa por algumas dificuldades, passa por situações delicadas no nosso dia a dia, às vezes física do nosso corpo, né? Ou às vezes é uma coisa moral, mas isso faz parte do nosso mundo. Nós somos pessoas, nós somos espíritos, uns mais, outros menos, mas que estamos em evolução. Ainda não somos, assim, posso falar por mim, né? Ainda não sou um espírito celeste, evoluído, mas a gente sempre está em busca disso, sempre tentando melhorar nossas atitudes, nossos pensamentos, e é isso, né? Tentar dia após dia e mundo após mundo evoluir. Então essa é a ideia mais ou menos. Bom, gente, assim, de maneira geral é isso, e assim, a gente passa por essas misérias do mundo, essas coisas tão tristes que às vezes a gente vê no noticiário e na internet, essas enfermidades que acontecem no dia a dia da gente, e assim, sempre tem um motivo, né? A gente às vezes tem que passar por uma situação para evoluir para o nosso bem. É difícil a gente entender muitas das vezes, mas esse é o caminho para a gente evoluir. Bom, gente, a gente então encerra nosso estudo, né, hoje. Fiquem bem, e para finalizar vamos fazer a nossa prece de encerramento mais uma vez. Vamos lá. Jesus, amigos espirituais, agradecidos nós estamos por ter essa oportunidade de ler um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o nosso cotidiano, e tentar aprender, se for uma lição do Evangelho já estava bom, né? Assim, que a gente tente aplicar de fato no nosso dia a dia, tente pensar nas nossas atitudes perante os nossos amigos, nossos familiares, a todos, Jesus. Peço que abençoe de sempre a Casa do Caminho, nossa querida casa, e um beijo a todos. Então é isso, gente. Graças a Deus estamos aqui. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau, pessoal.